aqui, olha que a gente já tinha lido ontem, beleza. Pai adotivo do Filho de Deus, rogai por nós. Venerável Joseph Mids, eu não sei falar esse nome aqui, Midzent, É isso aí mesmo. é isso mesmo. Se não for, vai ficar sendo aqui. Eu nunca vi um nome tão estranho na minha vida de um venerável. Joseph, deve ser José, né? Midzent. Ele diz o seguinte: a posição de São José como marido e pai adotivo dá testemunho da dignidade da paternidade. Olha que interessante. Os cristãos usam muitos termos para descrever a paternidade de São José. Ele é chamado de pai legal, putativo, espiritual, virginal e adotivo de Jesus. Embora nenhum desses títulos seja encontrado no Novo Testamento, todos são formas legítimas de descrever a paternidade de São José. Desses títulos, pai adotivo é o mais comum, pois o ato de dar o nome à criança, no antigo costume judaico, era responsabilidade legal do pai. Santo Alberto Magno dizia: embora tu, São José, não sejas necessário para a concepção e nascimento da criança, serás necessário para o seu sustento e o teu primeiro cuidado será em relação a seu nome. Uau! A responsabilidade legal de São José de dar nome ao menino Jesus foi conferida por Deus quando o anjo revelou a São José que ele não deveria ter medo de levar Maria e a criança em seu ventre, né, para sua casa, sob seus cuidados. O papel de São José de dar nome ao Salvador é extremamente importante. Significa para o mundo que São José é o pai legal de Jesus. De São Pedro Julião Eymard. A dignidade de São José deriva de seu privilégio de ser o pai legal do Filho de Deus encarnado. Eis então um homem quem o Filho de Deus chama de pai, a quem ele, Jesus, serve e obedece, e diante do qual se ajoelha para receber a bênção paterna. Se estiver travando isso, você me interrompe, viu, Tiba? Por enquanto está tranquilo. O papel de São José como pai adotivo de Jesus pode parecer algo meramente contratual, mas o latim nos fornece uma visão mais profunda desse assunto. Em latim, o título dado a São José para indicar seu papel de pai adotivo é Filii Dei Nutrice, ou Nutrite. Literalmente significa nutridor do Filho de Deus. Como você pode ver, o título de pai adotivo é uma tradução muito pobre do original do latim. Chamar São José de pai adotivo de Jesus é válido. De qualquer forma, devemos enfatizar que essa paternidade não era só uma paternidade legal, mas uma paternidade consagrada, afetuosa, fiel e eterna. A paternidade espiritual de São José é para sempre. O relacionamento amoroso entre um pai espiritual e um filho dura para sempre. Em outras palavras, Jesus continua a ser o filho de José no céu. No paraíso, São José não exerce mais uma paternidade legal sobre Jesus, mas permanece sua relação de amor, afeto e fidelidade para com ele, assim como para com o corpo místico de Cristo. Ao contrário do casamento, onde o relacionamento não permanece na eternidade, ver Mateus 22:30, a paternidade espiritual de São José sobre Cristo e seu corpo místico dura para sempre. A paternidade espiritual, ou a maternidade espiritual, dura para sempre. Se não fosse esse o caso, a igreja precisaria parar de chamar Jesus de filho de José. A igreja também deveria deixar de chamar Maria, que está no céu, de nossa mãe espiritual. São José será sempre seu pai espiritual. O que é válido para Jesus é válido para você. São José será sempre seu pai espiritual. Assim como cuidou de Jesus na terra, São José cuidará de você em sua peregrinação terrena. São José é seu amoroso provedor, educador e protetor.
Quando sua vida na terra terminar, São José continuará a ser seu pai, não em um nível terreno, mas em um nível espiritual. No céu, você será também conhecido como um filho de José. Santo Efrem dizia: ninguém jamais será capaz de louvar dignamente a José, a quem tu, ó verdadeiro Filho unigênito do Pai eterno, te dignastes a ter como pai adotivo. Que lindo isso, né? Bonitíssimo. Olha aqui, muito interessante. E até mesmo lá no início fala sobre, né, José, ele que provia, porque Maria, né, não era a renda da casa, não era de Nossa Senhora, era de São José. É ele que trabalhava, era ele que sustentava a casa. Olha que interessante, né? Então, Uhum. ele proveu a vida material também da Sagrada Família, né? Página 191. Pai Virginal de Jesus. Hoje um pouquinho longo, vamos para frente focados. São Pedro Damião. Está em perfeito acordo com a fé e o espírito da Igreja honrar como virgem não somente a Mãe de Deus, mas também a José. A Mãe de Jesus é uma virgem perpétua. A virgindade perpétua de Maria foi desde o início uma doutrina muito importante para o cristianismo. Quão importante? Bem, no século IV, um bispo chamado Bono de Ilíria, região que hoje corresponde aos territórios da Albânia, Montenegro e Croácia, foi censurado por seus irmãos bispos e destituído do episcopado por sustentar que Maria e José tiveram outros filhos depois de Jesus. O Papa da época, São Cirício, escreveu uma carta para os leais bispos de Ilíria, agradecendo-lhes a correção do irmão errante. Não se pode negar que estáveis certos ao corrigir a doutrina sobre os filhos de Maria, nem que estáis certos ao rejeitar a ideia de que outro filho qualquer pudesse ter vindo do mesmo ventre virginal de que nasceu, conforme a carne, o Cristo. A doutrina da virgindade perpétua de Maria é um ensinamento tão importante para o cristianismo que o Papa Martinho I fez dela um dogma de fé durante o Concílio de Latrão, em 649. Com isso em mente, você sabia que há na Igreja uma tradição que atribui virgindade perpétua também a São José? Essa tradição foi adotada e promovida por santos, místicos e papas ao longo dos séculos. Mas, antes de entrar no assunto, é preciso responder a algumas objeções que muitas vezes se levantam contra a virgindade de Maria. No curso dessa abordagem, surgirá uma imagem mais clara da virgindade de São José. Em primeiro lugar, já se disse que as passagens do Antigo Testamento que se referem aos irmãos e irmãs de Jesus, Marcos 3, 31, Mateus 13 também, indicam claramente que Maria não permaneceu virgem. À primeira vista, essas passagens parecem contradizer a virgindade perpétua de Maria. Mas como a possibilidade de São José ter permanecido virgem? Mas o Catecismo da Igreja Católica oferece uma resposta concisa para essa questão. A Igreja entendeu sempre essas passagens como não designando outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, irmãos de Jesus, está ali escrito em Mateus 13, são filhos de uma Maria discípula de Cristo, designada significativamente como a outra Maria, em Mateus 28:1. Trata-se de parentes próximos de Jesus, segundo uma expressão conhecida do Antigo Testamento. A sabedoria expressa no Catecismo é fruto de séculos de estudo das Escrituras. Doutores familiares com expressões do Antigo Testamento sempre sustentaram que o Novo Testamento, quando descreve os familiares de Jesus como irmãos e irmãs, não se refere a seus irmãos e irmãs biológicos. Na verdade, a expressão irmãos e irmãs, tal como usa no Antigo Testamento,
chegou ao Novo Testamento como uma maneira de descrever os primos de Jesus. Todo estudioso da Bíblia sabe que nas versões gregas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a palavra usada para irmãos e irmãs é a mesma que se usa para primos e primas. São Jerônimo, talvez o maior estudioso das escrituras em toda a história da Igreja, enfrentou essa questão no século IV. Ele nos oferece as seguintes reflexões. Alguns suspeitam que os irmãos do Senhor sejam os filhos de José, com outra esposa. Seguem as extravagâncias de apócrifos que inventaram uma mulher de nome Escha, como consta no livro que escrevemos contra Euvídio. Entendemos por irmãos do Senhor não os filhos de José, mas os primos do Senhor, filhos de Maria, mulher de Cleofas, e tia materna do Senhor, a qual é chamada mãe de Tiago Menor, de José e de Judas, a quem o Evangelho, em outro lugar, dá o nome de irmãos do Senhor. Toda a Escritura atesta que os primos são chamados irmãos. São Jerônimo toca vários pontos nesse eixo. Ele observa que os irmãos e irmãs de Jesus não eram seus irmãos biológicos, mas seus primos, e também que a ideia de que São José tivesse filhos de um casamento anterior tem origem em escritos apócrifos, não canônicos e não reconhecidos. São Beda, o Venerável, um dos maiores historiadores do século VIII, ecoa o entendimento de São Jerônimo. Houve, com efeito, hereges que pensassem ter José, o esposo da sempre Virgem Maria, gerado em outra esposa, aqueles que a Escritura designa os irmãos do Senhor. Outros, ainda mais engenhosos, pensaram que ele, São José, com a mesma Maria, dera vida a outros filhos depois do nascimento do Senhor. Contudo, meus caros filhos, sem termos de tal questionamento, temos de saber e admitir que não somente a Santa Mãe de Deus, mas também a Santa Testemunha e guardião de sua castidade, preservaram-se absolutamente de quaisquer atos maritais. Em linguagem bíblica, chamam-se irmãos e irmãs do Senhor, não os seus filhos, de Maria e José, mas os seus parentes. São Jerônimo e São Beda sabem do que falam. Esses grandes santos não só defendem uma verdade fundamental do cristianismo, a virgindade perpétua de Maria, como também reafirmam a tradição de que São José permaneceu virgem por toda a sua vida. Em segundo lugar, já se objetou que Maria não poderia ter permanecido virgem, e por associação tampouco São José, porque diversas passagens do Novo Testamento se referem a Jesus como o primogênito de Maria. Mais uma vez, São Jerônimo oferece uma resposta bíblica à questão. Há quem disso conclua que Maria teve outros filhos, pois dizem que não se chama primogênito senão aquele tem irmãos, sendo que a Escritura dá o nome de primogênito não ao mais velho entre os irmãos, mas ao primeiro filho de uma mãe. Dito de outro modo, quando a Escritura se refere a Jesus como primogênito de Maria, não quer dizer que houvesse um segundo, terceiro ou quarto filho. Esse é apenas um modo bíblico de dizer que Maria teve o seu primeiro filho, não significa que outros filhos se seguiram. Em terceiro lugar, alguns contestam a ideia de que Maria e José tiveram um casamento virginal, como na passagem do Evangelho de São Mateus, que diz que José não conheceu sua esposa até o dia em que Jesus nasceu. Diz a passagem, em Mateus 1, 24 a 25. E despertou José do sono, fez como lhe tinha mandado o anjo do Senhor, e recebeu em sua casa sua esposa, e não a conhecia, até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. À primeira vista, a passagem dá a impressão de que José teve relações carnais com sua esposa depois do nascimento de Jesus, e não a conheceu até o dia em que deu à luz o seu filho primogênito. No entanto, como vários estudiosos, santos, papas e teólogos têm dito por séculos,
O uso da palavra até nas Escrituras não significa necessariamente que determinada ação vá suceder no futuro. São Tomás de Aquino, o maior teólogo da história da Igreja, lidou com essa questão específica na Suma Teológica, onde ele escreveu: na Escritura, até ou enquanto podem ser entendidos de duas maneiras. Às vezes designa um tempo determinado, como na carta aos Gálatas. A lei foi dada por causa da transgressão até que chegasse a descendência a qual fora feita a promessa. Mas outras vezes designa um tempo indeterminado, por exemplo, no Salmo 122. Nossos olhos estão voltados para o Senhor nosso Deus até que se compadeça de nós. O que não deve ser entendido como se, uma vez obtida a misericórdia, os nossos olhos devem se afastar do Senhor. Diversas passagens bíblicas atestam que o uso da palavra até não implica uma ação subsequente. 2 Samuel 6:23, que diz: E Micol, filha de Saul, não teve mais filhos até o dia de sua morte. Isso quer dizer que Micol teve filhos depois de sua morte? É claro que não. 1 Timóteo 4,13. Enquanto eu não vou, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Isso quer dizer que Timóteo devia parar de pregar sobre Jesus depois da chegada de Paulo? É claro que não. 1 Coríntios 15:25. Porque é necessário que ele, Cristo, reine até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. Isso quer dizer que o reinado de Cristo terá fim? É claro que não. Mateus 1:25. E José não a conheceu até o dia em que deu à luz a seu filho primogênito. Isso quer dizer que José teve relações com Maria depois do nascimento de Jesus? Não. O magistério e a tradição da igreja dizem que Maria e José viveram um casamento virginal. Seu casamento perpetuamente virginal resultou em um filho perpetuamente virginal, que é Jesus Cristo. Esse ensinamento da igreja é o fundamento da tradição segundo a qual São José foi sempre virgem. Na verdade, essa tradição também afirma que São José, de modo similar a Maria, fizera a Deus, na juventude, um voto de virgindade. São Francisco de Sales dizia: ambos fizeram votos de continuar virgens por todos os dias de suas vidas, e quis Deus que eles se unissem nos laços do matrimônio, não porque se arrependessem dos votos já feitos, mas a fim de que confirmassem e se encorajassem mutuamente a perseverar nesta santa união. São Pedro Julião Imard diz: Maria pertenceu a José e José a Maria, de modo que o seu casamento era real, porque eles se deram um ao outro. Mas como eles puderam fazer isso? Eis o triunfo da pureza. Eles deram um ao outro a virgindade, e sobre essa virgindade deram um ao outro um direito comum. Que direito? O de salvaguardar a virtude do outro. Maria e José protegeram a virgindade um do outro em nome da missão do seu filho virginal. A ideia de que São José foi um viúvo, de que ele trouxe para o seu casamento com Maria os filhos de um primeiro casamento, nunca foi o ensinamento oficial da Igreja. A Igreja nunca amparou essa ideia porque esta não está de acordo com a tradição dominante, segundo a qual São José foi sempre virgem. É muito importante ressaltar que a ideia de que José foi casado com outra mulher e pai de outros filhos antes de esposar Maria, assim como a ideia de que ele já era idoso, tem sua origem em fontes apócrifas, não reconhecidas. De vez em quando, a Igreja se utilizou de fontes apócrifas para estipular festas litúrgicas, a dos pais de Maria, São Joaquim e Santana, por exemplo, mas esses casos são raros e apenas confirmados pela Igreja quando de acordo com a tradição. Não se pode negar que os padres da Igreja, especialmente no Oriente, escreveram em favor de São José ter sido um homem casado e pai de outros filhos antes de se unir a Maria. No entanto, isso não significa de maneira alguma que a Igreja tenha abraçado essas ideias
ou as promovido à doutrina oficial. Pelo contrário, a tradição dominante nessa matéria é de que São José não foi viúvo, mas virgem, diz o servo de Deus John Hardon. A tradição da Igreja de que São José viveu uma vida de castidade consagrada. Alguns dos evangelhos apócrifos o retratam como um idoso, até como um viúvo. Esse não é o ensinamento da Igreja. Nós acreditamos, todavia, que ele foi virgem, um virgem que se uniu em casamento virginal com Maria. A tradição segundo a qual São José foi um virgem perpétuo nos proporciona uma tremenda compreensão sobre a grandeza e a virtude de São José, além de nos dar uma ideia sobre qual provavelmente era sua idade quando se casou com Nossa Senhora. Apresentar São José como um virgem pressupõe que ele era jovem quando esposou Maria, jovem bastante para sacrificar suas potências viris. São José virginal é a imagem de um homem jovial que teve de provar virtudes heróicas, sobrenaturais, para continuar virgem. Ele esposou a mulher mais bela que já viveu. Que um senhor de idade espose uma jovem virgem não implica sacrifício, pois a virilidade e paixão desse homem já estão decaindo. Mas um homem forte, apaixonado, jovial e virginal teria de fazer um tremendo sacrifício em sua mente, corpo, sentidos e coração para esposar uma mulher tão pura e amável. Santos místicos estudiosos das Escrituras e teólogos não são os únicos a afirmar a paternidade virginal de São José. Vários papas do século XX também o fizeram. A 26 de novembro de 1906, o Papa São Pio X aprovou uma oração dedicada a São José, Pai e Virgem de Jesus. Ele reservou, inclusive, uma indulgência a todos que a recitarem. É a seguinte: Ó José, Pai virginal de Jesus, esposo puríssimo da Virgem Maria, rogai por nós diariamente a este mesmo Jesus, o Filho de Deus, a fim de que, providos com os recursos de sua graça, combatamos como devemos durante esta vida e sejamos coroados por ele no momento de nossa morte. Amém. A 4 de maio de 1970, quando falava a um grupo na França, São Paulo VI afirmou que Maria e José viveram um casamento virginal. Ele chegou a apresentar uma imagem de São José e Maria como os novos pais da humanidade, um tipo de novo Adão e nova Eva. Ele dizia: ao passo que aquele casal formado por Adão e Eva foi a fonte do mal que se espalhou sobre o mundo, e o de José e Maria é a plenitude de onde a santidade se expande sobre toda a terra, o Salvador começou a sua obra salvífica com esta união virginal e santa. Pense um pouco. Se Eva, a primeira virgem, foi confiada por Deus aos cuidados de um esposo virginal, Adão, por que seria diferente com Maria e José? Maria e São José são muito maiores que Adão e Eva. Diferentemente da união dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a união virginal dos nossos novos pais, Maria e José, não resultou na queda da raça humana, mas na elevação da humanidade. A união virginal e amorosa de São José e Maria leva à nossa redenção. Sua união virginal produziu um filho virginal, Jesus Cristo, Salvador do mundo. A tradição católica sempre ensinou que o amor de Maria por Deus foi tamanho que ela consagrou seu corpo a Deus quando ainda era muito nova, com um voto perpétuo de virgindade. Maria confiou a Deus toda a sua pessoa e confiou absolutamente no plano que ele tinha para a sua vida. Ela não queria senão a vontade de Deus. Sua confiança em Deus foi tamanha que se deixou guiar por ele até o matrimônio. Ela estava certa de que Deus lhe daria um homem que amasse verdadeiramente tanto a Deus, a ela, como a ela mesma, e que, portanto, respeitaria o seu voto,
um homem que se dedicasse por completo ao plano de Deus e protegesse a sua virgindade. Ela nunca duvidou de Deus. Santo Stanislau diz o seguinte: a Virgem se uniu ao noivo virginal. Ela que se casou com José por obediência aos mais velhos, todavia não temeu por sua virgindade sob a guarda de José. Depositada a sua confiança em Deus, ela delegou a um homem a tarefa de proteger o mais precioso dos tesouros. Ela, que em cerimônia solene dedicara a Deus a flor da virgindade, não teve dúvidas de que teria um esposo virginal. Em São José, Deus preparou um esposo, um guarda e um cavaleiro para Maria. Segundo o plano de Deus, tinha de ser assim. Deus não veio a esse mundo de outra forma que não a união de um homem e uma mulher virginais. Em São José, Maria teve um reflexo perfeito e um espelho do amor que Deus tinha por ela. Quando encontrou José, ela soube que Deus o havia escolhido para ser o seu amoroso e amado esposo. Confiante no plano de Deus, ela se apaixonou por São José e lhe deu seu coração. O corpo de Maria estava reservado para Deus, mas ela tinha liberdade de dar seu coração a José, o único homem digno dela, o único a refletir perfeitamente o puro amor de Deus. A masculinidade virtuosa de São José, Maria experimentou a pureza, a castidade, a modéstia e o amor sacrificial. O coração e o corpo de Maria estavam seguros no amor de São José. Ele é um espelho da pureza de Deus Pai. Assim como o Pai gera eternamente um filho sem se unir fisicamente a outra pessoa, São José concebe um filho sem se unir fisicamente a Maria. O casamento virginal de São José e Maria leva à maternidade espiritual, à paternidade espiritual e à fecundidade virginal. As maiores mentes teológicas de todo o cristianismo exaltaram a paternidade virginal de São José. Santo Agostinho dizia: assim como ela foi mãe sem concupiscência carnal, também ele foi pai sem união carnal. Portanto, as gerações descendem e ascendem por meio dele. Não o ponhamos de parte, porque ele careceu de concupiscência carnal. Que sua maior pureza reafirme sua paternidade e que Maria não nos repreenda. Ela não quis antepor o seu nome ao do seu esposo, mas disse: teu pai e eu te procurávamos angustiados. Não façam, pois, os murmuradores perversos o que a casta esposa não fez. Contemos as gerações pela linha de José, porque ele, como esposo casto, é igualmente pai casto. Mas antepomos o varão à mulher, segundo a ordem da natureza e da lei de Deus, pois, se o pusermos de parte e Maria em seu lugar, dirá com razão: por que me separaste? Por que não ascendem ou descendem de mim gerações? Acaso lhe será dito: por que não o geraste o Cristo, como tua própria carne? Mas ele responderá: acaso ela deu-lhe a luz por sua obra, por obra sua? O que operou o Espírito Santo, operou para os dois, está escrito, sendo justo. Mateus 1,19. Justo o varão, justa a mulher. Diz São Jerônimo: José também foi casto, para que de um casamento casto nascesse um filho casto. Diz também São Bernardino de Sena: creio que este homem, São José, foi adornado com a mais pura virgindade, a mais profunda humildade, o mais ardente amor e caridade perante Deus. São Francisco de Sales vai dizer: para aumentar e sustentar a virgindade de Maria, o Pai Eterno deu a ela um companheiro virginal, o grande São José. São John Henry Newman
Ele, José, foi virgem, e sua virgindade foi o espelho fiel da virgindade de Maria. Santo Tomás de Aquino também acreditava que São José foi um virgem. O doutor Angélico nos oferece um entendimento adicional sobre a paternidade virginal de São José, sustentando a ideia de que é próprio que Jesus tenha confiado sua mãe imaculada a um esposo virgem, dado que a mãe imaculada foi mais tarde confiada a um esposo virgem, São João, aos pés da cruz. Desculpa, a um apóstolo virgem, São João, Repete, aos pés repete a última frase que travou. da. O doutor Angélico nos oferece um entendimento adicional sobre a paternidade virginal de São José, sustentando a ideia de que é próprio que Jesus tenha confiado sua mãe imaculada a um esposo virgem, dado que a mãe imaculada foi mais tarde confiada a um apóstolo virgem, São João, aos pés da cruz. Diz Santo Tomás de Aquino: cremos que, assim como foi virgem a mãe de Jesus, também o foi José, porque ele, Deus, pôs a virgem sob os cuidados de um virgem, São João, e assim como fez no final aos pés da cruz, fê-lo também no início nas bodas de Maria e José. O raciocínio de São Tomás de Aquino faz sentido. Se você fosse Deus, não confiaria sua mãe a uma virgem? Não desejaria que sua mãe fosse protegida e honrada por um homem absolutamente puro e casto, reflexo perfeito do amor de Deus? É claro que sim. Santo Alberto Magno também pensou assim, quando diz: como esposo virginal, ele, São José, guardou sua esposa virginal. No século XVII, a célebre mística Maria de Ágreda escreveu A Mística Cidade de Deus. Trata-se de uma obra-prima devocional que retrata para nós a vida e os prodígios da Virgem Maria. A venerável Maria de Ágreda relata que teve conhecimento de conversas entre Maria e José. Em uma dessas conversas, São José falava à sua amada esposa sobre como ele se alegrava em sua virgindade. Ele revelava que ele também fizera um voto de virgindade na juventude. Minha senhora, declarando-me teus pensamentos castos e teus propósitos, tu penetrastes e desfraudaste meu coração, que não abri sem antes conhecer o teu. Eu também me conheço entre os homens mais obrigados ao Senhor da criação, pois que ele muito cedo me chamou, com sua luz verdadeira, a amá-lo com retidão de coração. E quero, Senhora, que saibas que aos 12 anos também fiz promessa de servir ao Altíssimo em castidade perpétua. Volto agora a ratificar o mesmo voto, para não impedir o teu, e na presença de Sua Majestade, prometo ajudar-te o quanto puder a servi-lo e amá-lo em toda a pureza segundo o teu desejo. Serei, com a graça divina, seu fidelíssimo servo e companheiro, e te suplico que recebas meu casto afeto e tenhas a mim como irmão, sem diminuir jamais outro amor, fora do que deves a Deus e depois a mim. São José é o esposo virginal de Maria e o pai virginal de Jesus. Ele é um virgem perpétuo. São José é o seu pai virginal. Amém. Página 311. Senhor, Tende piedade de nós. Jesus Cristo. Tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de nós. Jesus Cristo. Ouvi-nos. Jesus Cristo. Atendei-nos. Deus Pai dos céus. Tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo. Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo. Tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus. tende piedade de nós. Santa Maria, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. ilustre filho de Davi, Rogai por nós. luz dos patriarcas, Rogai por nós. esposa da Mãe de Deus, Rogai por nós. casto guarda da Virgem, Rogai por nós. sustentador do Filho de Deus, Rogai por nós. zeloso defensor de Jesus Cristo, Rogai por nós. chefe da Sagrada Família, Rogai por nós. José Justíssimo, Rogai por nós. José Castíssimo, Rogai por nós. José Prudentíssimo, Rogai por nós. José Fortíssimo, Rogai por nós. José Obedientíssimo, Rogai por nós. José Fidelíssimo, Rogai por nós. espelho de paciência, Rogai por nós. amante da pobreza, Rogai por nós. modelo dos trabalhadores, Rogai por nós. honra da vida de família, Rogai por nós. guarda das virgens, Rogai por nós. sustentador das famílias, Rogai por nós. alívio dos miseráveis, Rogai por nós. esperança dos doentes, Rogai por nós. patrono dos moribundos, Rogai por nós. terror dos demônios, Rogai por nós. protetor da Santa Igreja, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Perdoe-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa E fê-lo príncipe de todos os seus bens. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vos pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso aqui é uma graça. É um estudo completo, né? Completo. É toda a ladainha, né? São José